Pois bem, temos aqui em mãos o texto de Santo Tomás de Aquino, chamado Regando Montes. Neste texto, Santo Tomás de Aquino, ele usa o simbolismo do monte, das montanhas, para designar as realidades espirituais dos grandes homens que foram tocados aí pela graça de Deus, para poder instruir espiritualmente os outros homens. Então ele trata desses doutores, vamos dizer, da vida espiritual como grandes montes, que são regados pela graça divina e seus ensinamentos, para que possam, através dessa montanha, esses ensinamentos escorrerem até as partes mais baixas, representada pela base da montanha, onde se encontra onde aquilo vai virar um rio e vai nutrir e regar toda a terra, que seria o conjunto dos fiéis. É interessante isso, porque se a gente olhar para uma montanha, a gente, lendo o texto do Santo Tomás de Aquino, a gente vai perceber isso com facilidade, mas se a gente só olhasse para as montanhas e tentasse enxergar isso, mesmo com muita reflexão, seria muito difícil. Então você já vê que ele já é um grande doutor, E os doutores da igreja, pelo menos os 8 clássicos doutores da igreja, 4 da igreja oriental, 4 da igreja ocidental, depois foram incluídos esses autores da época medieval, como Santo Alberto Magno, Santo Antônio de Pádua e o Santo Tomás de Aquino, Inclusive a Santa Teresinha, que já é uma santa, uma doutora mais recente. Então Santo Tomás de Aquino, ele usa esse simbolismo que está nas Escrituras para demonstrar essa realidade. Então ele começa falando da altura da doutrina espiritual. Altura por quê? Porque já faz menção à realidade vertical. Aquilo que está mais alto é mais importante, mais digno, mais louvável. Então, aquela realidade espiritual que está nas alturas, nas altas moradas, aquilo chega até os homens através dos doutores, os grandes montes. E ele diz que essa altura, em termos de doutrina sagrada, é a altura por 3 motivos. Primeiro, pela sua origem, porque a sabedoria vem do alto. Inclusive você pode ver na Escritura, em Eclesiastes, a fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos céus. Então, já aponta aqui da onde vem, da onde é a origem disso, do alto, do céu. O segundo motivo é a sutileza do assunto, a perenidade, a sutileza, a leveza do assunto. As coisas mais leves tendem a subir com mais facilidade. Como está lá também no Eclesiastes, eu habitarei nos lugares mais altos. Então a leveza, a sutileza desse assunto se encontra nos lugares mais altos. Então ele vai falar que, lendo aqui o texto, algumas altas verdades da divina sabedoria que todos atingem, ainda que de modo imperfeito, ou seja, essas verdades que chegam ao homem, algumas delas, verdades altíssimas, vão atingir a todos, mesmo que de modo imperfeito. Então todos os homens são capazes de compreender essas verdades, mesmo que de modo imperfeito. Pois o conhecimento da existência de Deus é íncito a todos os homens, como diz Damasceno. E no livro de Jó,
diz: todos os homens o veem, mas cada um vê de longe. Né? Outras verdades, até mais altas, elas já são acessíveis apenas para o gênio dos homens mais sábios. Né? Então quer dizer que no mais comum todos vão compreender certas verdades. Algumas são tão elevadas que vai ser dado apenas para certos homens, né? Guiados pelo uso da sua razão. E em Romanos o apóstolo diz sobre estes homens: porque o que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto, porque Deus lhe manifestou. Então Deus escolhe esses homens, homens que ele pretende usar para ensinar outros homens, né? Então esses homens vão ter acesso a umas verdades, não que elas, sei lá, não possam ser compreendidas por todos os outros, podem sim, mas de maneira imperfeita, mas há essa escolha, há essa distinção, né? E tem também verdades que são tão altas, mas tão altas que transcendem a razão humana, né? E até esses santos doutores não vão conseguir captar essas verdades de forma plena e completa. Né? Então, no conjunto de verdades existem algumas que são de acesso pleno por todos, outras que são da contemplação apenas de alguns gênios ou sábios, e outros inclusive que nem os próprios sábios e gênios vão conseguir conceber. O terceiro motivo, né, o primeiro é a origem, né, da onde vem essa doutrina espiritual, o segundo é a sutileza dessa doutrina, desse assunto, né? E o terceiro é a sublimidade do fim, a finalidade disso tudo, né? Tem os mais altos fins, né? Ou seja, a vida eterna. A finalidade de você conhecer essas coisas é você atingir a vida eterna. Você ser apto a ser abarcado por ela, né? E ele cita aqui Colossenses, onde diz: buscai as coisas que são lá de cima, onde o Cristo está sentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são lá de cima, não as que estão sobre a terra. Então, a altura da doutrina espiritual cristã, ela é dada aos homens, né? Ela tem uma origem sobrenatural, ela tem uma sutileza naquilo que é dito, ela é uma sutileza naquilo que ela é mesmo, é algo sutil, algo tênue, né? Difícil captação, e ela é sublime, porque ela visa fins que excedem todas as prerrogativas e aspirações humanas puramente terrestres. Então, São Tomás de Aquino, nesse texto, ele começa versando sobre essa altura, né, da doutrina espiritual. Ela está lá no alto. Então, ela toca aqui na Terra, mas ela toca através do quê? Ela toca através dos grandes montes, que são os doutores. Montes esses que se aproximam, uma porção de terra que se aproxima o mais possível da realidade etérea ali do céu, né? Realidade material. Então ele diz o seguinte, que a razão da altura dessa doutrina se postula através da dignidade de seus autores, né? Por isso são representados por montes. E isto é por 3 motivos. Né? Existem 3 motivos, segundo São Tomás, para que esses autores sejam representados por montes. Primeiro motivo, a sua altura
Os montes são elevados acima da terra e são mais próximos do céu, como havia dito. Desse modo, os santos doutores, desprezando as coisas terrestres, os anseios terrestres, aspiram só às coisas celestes, as coisas que estão logo acima daquele cume de seus próprios montes, né? E você vê em Isaías está dito: ele será elevado acima de todas as colinas e todas as nações acorrerão a ele. A ele quem? É o Cristo, né? Então, esses doutores, eles são como cidadãos do céu. Querem que nós sejamos também um desses cidadãos. O segundo motivo de serem representados pelos montes está no seu esplendor, porque os montes são os primeiros a serem atingidos pelos raios de sol. Estão no lugar mais alto, né? Então, de certa maneira, os doutores são os primeiros a terem, a receber o brilho na inteligência, a receber aquela palavra de Deus, aquele entendimento necessário para a vida humana, né? Por isso que em Filipenses diz: entre os quais brilhais como luminárias no mundo. Então esses doutores, eles vão se destacar justamente por serem os primeiros, os que estão mais próximos na recepção do brilho daquele grande sol, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é a verdade. Esse seria o segundo motivo, por ele ser representado por montes. O terceiro motivo, por sua proteção, pois os montes defendem a terra contra os seus inimigos. Então, para a defesa da fé, os doutores da igreja devem se opor aos erros. A gente vê que os montes, em diversas civilizações, foram tratados como coisas sagradas, né? Parece que é um aspecto da criação ali que ganha uma tonalidade de algo sagrado, é como se fosse uma obra que Deus, um monumento que Deus coloca ali. E dos montes sempre da onde escorre a água, geralmente brotam os rios, as nascentes, etc., né? E então esse aspecto de proteção dos montes, as pessoas se refugiavam também. Então isso tem a ver com o simbolismo aqui dos doutores, porque eles vão defender a fé da igreja. São eles que vão lutar contra as heresias, contra os erros. Você vê quanto isso é importante hoje em dia, né? Quanto é importante a existência de grandes montes da fé, grandes doutores, grandes homens de sabedoria, para debater com esses apóstatas, com esses loucos, esses teólogos progressistas que existem hoje em dia. Então, o monte, precisamos de mais montes para nos proteger, né? Em Ezequiel tem lá: vós não vos elevastes contra o adversário, vós não vos opusestes feito muralha para a casa de Israel, a fim de aguentar firme o combate no dia do Senhor. Está fazendo menção a essa realidade. E você vê até nas culturas pagãs, né, egípcia, babilônica, aqui na América do Sul, na América do Norte, quantas civilizações não tentaram reproduzir essa obra de Deus artificialmente através de grandes monumentos, pirâmides, etc., que eram, na verdade, né, grandes simulacros de montes, né? Os homens tentando criar os seus próprios montes. Então, ele diz aqui, por exemplo: todos os doutores da Santa Escritura devem ser elevados pela iminência de suas vidas, para que sejam capazes de pregar eficazmente.
Então em Eclesiastes diz, as palavras do sábio são como aguilhões e cravos profundamente enterrados, quer dizer, firmes, sólidos. São Tomás diz, de fato não pode o coração ser formado ou estimulado no temor de Deus, salvo na admiração de uma vida elevada. Então esses montes que trazem, que estão em contato com o céu por sua altura, que têm um esplendor diferente por serem os primeiros a receber o brilho da inteligência, são fontes de proteção para os demais, eles têm 3 funções. A primeira delas é a função de pregar, né? E a segunda função é a função de ensinar. E a terceira função é a função de disputar. Aí você vê o que seria pregar. Pregar é uma exortação. Então, exortando os irmãos, através da pregação, esses montes estão em contato com a altura, em seu esplendor e protegendo a terra. Ensinando o quê? Ensinando a sã doutrina, ensinando aquilo que lhe é ensinado primeiramente por Deus. E disputa. O que eles vão disputar? Eles vão refutar os errados, os que os contradizem, pautados nas verdades da sã doutrina. Né? Você vê as três funções desses doutores: pregar, ensinar e disputar. Então você vê, pregar, mas pregar o quê? Exortar o quê? Aquilo que está na sã doutrina, que é o que deve ser ensinado? Ou pregar aquilo que estão nas vãs doutrinas, como vemos muitas vezes acontecer no mundo de hoje, né? Onde se ensina e se prega coisas que não estão pautadas na sã doutrina, mas em coisas paralelas, ali, coisas difusas que até contradizem a sã doutrina. E estes que não ensinam-se conforme a sã doutrina e pregam, exortam de maneira errônea, eles não refutam os doutores antigos, né, os que provavelmente estão em contradição com eles. Eles não refutam. Os argumentos dele não refutam. Mas os argumentos dos doutores refutam esses falsos doutores. Você vê a necessidade nos dias de hoje da existência de verdadeiros doutores, verdadeiros montes, para que possam pregar, ensinar e, por fim, refutar os grandes erros que vão se multiplicando cada dia, uma progressão geométrica cada vez maior. São Tomás diz também sobre a condição dos ouvintes, né? Porque se existem os montes, né? Se existe essa dignidade dos doutores, em termos de pregação, ensino e disputa, e se a doutrina espiritual é de uma altura, por sua origem, sutileza, sublimidade de fim, e aqueles que vão ouvir? Quem são aqueles que vão ouvir? Você vê nas Escrituras, nos Salmos, a imagem da terra. A terra será saciada. Por quê? Porque a terra está no lugar mais baixo, está na base da montanha, né? Está logo abaixo da montanha. E ela deve ser estável, firme, como a própria terra é. Mas ela também deve ser fecunda, né?
como em Gênesis, germine a terra a erva verde, que dê semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Então, São Tomás diz que a semelhança da terra deve nos ouvintes diminuir-se pela humildade, né? Se colocarem adequadamente na realidade de ouvintes mesmo, daqueles que necessitam ouvir dos santos doutores aquilo que é essencial para a sua subsistência espiritual. Então, a humildade é completamente necessária ao ouvinte. Então, ele precisa diminuir-se. É o primeiro aspecto da terra, é a sua humildade em receber aquilo que escorre da montanha. Está logo acima dela. E que, de certa maneira, a sustenta, né? Porque sem a terra na base, a própria montanha não ia ter onde se sustentar. Então, é uma relação mútua aí. Para a existência de montanhas é preciso da terra. E a terra sem a montanha não tem esse contato com a altura, vamos dizer assim. Do mesmo modo, elas devem ser firmes pela retidão do pensamento, como está na carta aos Efésios, para que não flutuemos como crianças. Então não adianta você, como ouvinte dos doutores, né, você ter ali a sua humildade, né, você se diminuir, falar, eu sou pequenininho, eu preciso, né, não vou tirar as coisas da minha cabeça, eu vou ouvir ali aquele que é mais capaz, aquele que está mais próximo, mais em contato íntimo com Deus, né? A gente vê hoje em dia, muitas pessoas não creem mais na autoridade da igreja, a autoridade da palavra, a autoridade do ensinamento, da pregação. Não acreditam mais na autoridade dos padres, dos bispos, dos doutores, aqueles que escreveram, aqueles que foram santos no passado, né? Os próprios fiéis não se interessam mais, eles não se diminuem mais para ouvir esses homens, né? E deixam de ser firmes, numa certa medida, por quê? Porque não tem retidão de pensamento, não tem firmeza, né? E ficam, a Deus dará, né? Parece que a semente cai ou na beira da estrada, ou no meio das pedras, ou no espinheiro, e acabam andando em círculos. E além de diminuir-se, né, sendo humildes, terem firmeza, por retidão de pensamento, por firmeza de pensamento, né? Esses ouvintes devem ser fecundos, para que neles as palavras de sabedoria que recebem se frutifiquem, porque não adianta ela chegar ali, né, e não encontrar um terreno fértil, como diz o Cristo, né? Quando a semente cai no terreno fértil, ela se multiplica, dá 10, 30, 40, 100. Então, Lucas 8:15. A semente que cai na terra fértil representa aqueles que, tendo escutado a palavra com um coração bom e perfeito, a retêm e dão fruto pela paciência. Então você pode ver, pela humildade, que é esse diminuir-se, é uma exigência para a instrução, né? E a instrução geralmente vem pela escuta. Tudo bem, também pode vir pela leitura, né, pelos olhos, mas em termos de pregação, ensino, você dizer, eu estou ouvindo aquilo que o sujeito está passando para mim, é uma expressão muito comum. Então é pela escuta, pela instrução, que o indivíduo, é a exigência, né, que o indivíduo
precisa, né, é exigido desse indivíduo para que ele, através da humildade, né, possa se instruir. A retidão da inteligência, ou seja, pelo pensamento reto, né, pela retidão de pensamento, isso é necessário para o discernimento, porque você se instrui. Mas se essa instrução não for levada para um segundo momento, para uma retidão de pensamento, retidão de inteligência, a fim de que haja desse material haja um discernimento, né? Como está lá em Jó 12, porventura o ouvido não discerne as palavras, né? Então não vai discernir aquilo que foi-lhe instruído, vai fazer esse esforço. Você vai ouvir a pregação ali, vai se emocionar naquele momento, sei lá, ou não vai nem prestar atenção, está lá de corpo presente, numa missa, ou na presença de algum desses sábios, mesmo que seja a presença literária, né, você lendo um livro deles. Então tem que ter esse discernimento do que foi ouvido também, né? Você tem que ser humilde, né? Se diminuir para receber essa instrução, e depois você tem que ter uma mente, uma inteligência reta, justa, para que haja o discernimento do que foi dito. E por fim, a fecundidade serve para quê? Para que você descubra a partir do discernido, né, que você recebeu pela instrução, discerniu pela reta inteligência. A partir daquilo que você discerniu, você descubra realidades ainda mais profundas, né? São Tomás de Aquino diz aqui, ó, fecundidade é preciso para a descoberta, pelo qual bom ouvinte anuncia muitas coisas a partir das poucas escutadas, né? Aí diz lá, ele dá o exemplo de Provérbios 9:9, dá uma oportunidade ao sábio e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Então tem que haver por parte dos ouvintes, né, dos grandes montes, ou seja, nós, a terra passiva, firme, né, protegida pela montanha, pelas montanhas, nós temos que ter humildade para receber a instrução, retidão para discerni-las e fecundidade para descobrirmos ainda mais destas verdades em nosso próprio coração, em nossa própria inteligência. Você vê que a fecundidade já exige. O que é aí o adubo dessa fecundidade aí, né? Seria a meditação, né? Meditação vai tornar fecundo esse material discernido pela sua inteligência, para que você faça, pela meditação, descobertas ainda maiores, que partiram ali do que você recebeu dos grandes montes. Então, em termos da condição dos ouvintes, São Tomás de Aquino deixa bem claro: sedes humildes para a instrução, retos para o discernimento e fecundos para novas descobertas. Enfim, ele diz também que tem uma espécie de ordem nessa comunicação, né? Ordem da geração da doutrina. E ele diz que por 3 motivos. Pela ordem da própria comunicação, pela quantidade do que vai ser comunicado e pela qualidade dos dons recebidos. Então, ele diz que, em primeiro lugar, a inteligência dos doutores, por mais maravilhosa que seja, não pode abarcar tudo que a sabedoria divina contém. É impossível com o homem entender as coisas tal qual Deus a entende, né? O salmista mesmo diz lá: rega nos montes tuas altas moradas,
Em vez de ele dizer, rega nos montes tuas altas moradas, ele diz, regas desde tuas altas moradas. Desde. Ou seja, não é a partir de você, é a partir daquilo que está acima de você. Então, os montes estão ali recebendo algo de Deus, do alto. Portanto, o monte, por ser limitado, tem uma limitação naquilo que ele vai receber. Né? Nem tudo o que os doutores sabem, né, foi revelado para eles, eles podem transmitir aos seus ouvintes, não porque existe um segredo para uma espécie de elite, não, porque aquilo mesmo é incomunicável. Né? E São Tomás dá até o exemplo aqui da segunda carta aos Coríntios, onde diz lá, ouvi palavras misteriosas as quais não são permitidas falar entre os homens. Não são permitidas por quê? Porque nenhuma formulação vai conseguir expressar aquela realidade. O sujeito tem que passar por aquilo. Né? Então vai ter que ser indicado para ele outras coisas que podem ser transmitidas para que ele, quem sabe, com a ajuda de Deus, possa também enxergar aquela outra coisa que não pode ser transmitida. Né? Então esse doutor, São Tomás diz, ele não deve ensinar aos iniciantes tudo aquilo que sabe, pois ele mesmo é incapaz de conhecer tudo quanto diz respeito ao mistério divino. Então tem coisas que ele simplesmente não pode ensinar pela simples impossibilidade de expressá-las. Então, isso daí é o primeiro aspecto aqui dessa ordem, né? Da comunicação. Tem coisas que não vão poder ser comunicadas mesmo. Aí ele diz sobre a ordem da transmissão, da doutrina, né? A ordem da comunicação, quanto ao modo da aquisição. Deus tem sabedoria por natureza. Né? Sabedoria de Deus, o ser de Deus coincide, né? Não é igual em nós. Uma coisa é o nosso ser, outra coisa é o nosso conhecer. Né? Então, para Deus, essas coisas são naturais. De certa maneira, os doutores participam dessa ciência abundantemente, mas não completamente. Por esse motivo, São Tomás diz que eles são irrigados do alto. Então, eles estão ali sendo, né, a chuvinha vai caindo, a chuva de Deus vai regando ali, né, as plantas, né, e os canteiros. E esses ouvintes, no caso aqui, os ouvintes são os próprios autores, ouvintes desse interlocutor divino, tem uma participação suficiente. O que é preciso para comunicar, eles vão ter. Aquilo que não dá para comunicar, não vai comunicar. E, por isso, nós, os ouvintes, ou seja, a terra, nós vamos receber dos doutores, desses homens, desses montes, aquilo que também é suficiente para a gente ouvir. Mesmo que tenha coisas que os montes receberam que não possam ser comunicadas. E isso que significa a saciedade da terra, como está no Salmo. Serei saciado quando tua glória aparecer. Então, para nós, fiéis, temos que buscar nos doutores da tradição da igreja, os grandes santos doutores, o discernimento que eles receberam dos divinos, nós temos que saber. E muito do que eles ensinaram não foi tudo do que eles aprenderam. Mas o que eles nos ensinaram é o suficiente para o que nós precisamos. Né? E São Tomás, ele diz, quanto ao poder de comunicar a sabedoria. Né? Porque Deus comunica a sua sabedoria por sua própria virtude. Por isso se diz que por si mesmo rega os montes. Os doutores, ao contrário, só comunicam a sabedoria pelo seu ministério.
donde os frutos dos montes não são atribuídos a eles, mas às obras divinas. Aí ele diz, por este motivo, pela comunicação desta sabedoria através de seu ministério, seu ensinamento, Deus exige, segundo São Tomás de Aquino, que os ministros sejam inocentes, inteligentes e fervorosos, né? Mesmo assim, ninguém por si só é suficiente para um tal ministério, diz São Tomás. Mas que, todavia, deve-se esperar sempre o auxílio de Deus para que se tornem dignos o suficiente para pegar esse trabalho, né, de ensinar, ministeriar, né, do monte para as terras logo abaixo, toda essa maravilha divina. Então ele diz que precisam ser inocentes, ou seja, inocentes no sentido de serem puros, castos, imaculados, inteligentes, no sentido de estarem aptos a compreender aquilo que lhes é administrado. E fervorosos no sentido de ter um ímpeto, né, como um fogo abrasador, para que aquilo inflame os demais, né, e não seja uma coisa fria, uma coisa teórica, uma coisa sem alma, sem vida. Tudo isso, sem a obediência, não seria nada. Os ministros devem fazer a vontade de Deus em tudo, né? Então São Tomás de Aquino conclui esse seu texto, essa sua ideia, vamos dizer assim, né, seu ensinamento, colocando exatamente esses doutores como porta-vozes de Deus na comunicação de sua doutrina espiritual que vem das alturas. Dito isso, o que nós podemos compreender é que dentre os homens existem aqueles que estão muito mais unidos a Deus do que nós próprios. E isso não necessariamente coincide com a ordem hierárquica da igreja. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus estava no convento carmelita, era a mais pequenininha ali da congregação, né? Ninguém dava grandes coisas por ela, viveu uma vida ali anônima, quieta, humilde, mas no fim das contas descobriram depois da sua morte que ela deixou tratado místico, né? E onde estava expresso ali uma doutrina, vamos dizer assim, totalmente em comunhão com as palavras sagradas. E ela se tornou uma doutora da igreja. Quer dizer, ela era um grande monte, onde esse monte era regado por Deus desde as alturas, né? Em sua altura, né? Aquele monte alto, recebendo ali aquela comunhão com Deus, aquela sutileza, através da sutileza das coisas espirituais, né? A sublimidade dos seus fins,
da sua origem, que é divino. Né? Então, no caso da Santa Teresinha, um grande monte, um monte alto, que recebia ali pelo seu esplendor os primeiros raios de sol, próximos ali dos raios de sol, e que posteriormente, quanto esse monte chamado Santa Teresinha não protege seus devotos, né? E através desse monte, esses devotos, no caso aqui específico dela, quanto deles não bebem desta água que desce desta montanha, esta água que primeiramente regou o topo da montanha, e aquela água vai se escorrendo e formando sulcos e vai descendo até a base, irrigando tudo e formando um grande rio que depois inunda a terra e a fertiliza, né? Então a gente tem que sim dar ouvidos aos grandes doutores da igreja, desde os mais recentes até os mais remotos. Não ficarmos muito entusiasmados com essas pseudo-doutrinas, essas pseudo-novidades, que muitas vezes nos chegam através de falsos montes, vamos dizer assim, né? Pequenas colinas que acham que são grandes montes, né? Nós retornemos a esta comunicação com os grandes montes, como diz aqui São Tomás de Aquino, pois são eles que nos trazem a altura da doutrina espiritual, que é aquilo que nós homens precisamos para podermos, quem sabe um dia também nos tornarmos grandes montes que serão regados pelo orvalho que vem do céu. Então fica aí pequeno comentário aqui e leitura desse maravilhoso texto de São Tomás de Aquino, Pegando Montes. Muito obrigado, até a próxima.